Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas sim de ousadia, de domínio próprio e de amor. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Então, nesse espírito de ousadia, eu apresento a vocês duas mulheres empreendedoras incríveis. Jennifer Cunha, empresária do ramo de moda, e Vânia da Paixão, advogada e pré-candidata a deputada estadual. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Café com Fé. Esse canal, esse programa que se propõe a aquecer a tua fé, porque você sabe que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, mulher, como que você faz para aquecer aí a tua fé? Coa a tua xícara de café e vem comigo ouvir dois relatos de duas mulheres fortes, empreendedoras, ousadas, corajosas, duas mulheres lindas e incríveis. Eu, a Cris Bonano, host desse programa, vou te conduzir a mais um episódio deste programa que só se propõe a aquecer a tua fé. Então, eu apresento essas duas lindas mulheres, Vânia da Paixão e Jennifer Cunha. Seja muito bem-vinda, minhas Obrigada. amadas. A gente começa com quem aqui? Meu Deus, vamos lá. Pode ser você? Pode. Então vamos Já lá. falando de ousadia, né? Com esse vozeirão, ela que veio do Acre. A Jennifer vai falar um pouco da história dela. Você pode nos contar de onde começou, com toda essa coragem, esse vozeirão que você tem. Ousadia. Ousadia, que é o espírito que Deus nos É deu. verdade. Ele não nos deu um espírito de medo, Isso. como você estava, né, apresentando, mas de ousadia. Eu nasci ousada. Uhum. Eu nasci pra frente, eu nasci forte. Eu sou do interior do Acre. Cheguei em São Paulo aos 17 para os 18 anos, com 2 malas e R$ 400, e falei, mãe, só volto de férias. Uau. E assim, eu já moro aqui já há 17 anos e só vou para lá de férias para visitar minha família. E eu sempre quis sair do lugar que eu estava, porque eu sempre tive na cabeça que se eu for para um lugar grande e se eu for para um lugar assim que, nossa, onde tudo acontece, eu vim em busca de oportunidades. Foi assim que eu Sim. cheguei em São Paulo. Então, esse episódio, ele é o quarto da série de Mulheres que Empreendem, né? Por isso que vocês estão aqui, para contar o relato de fé de vocês, o relato de vida, essa ousadia, essa coragem. Porque, Jennifer, quando eu faço a apresentação aqui, eu sempre leio nesse quadro do Mulheres que Empreendem, 2 Timóteo 1,7, que foi um versículo que Deus colocou no meu coração para falar justamente disso. Às vezes a gente tem medo, eu tô sempre falando aqui nos episódios, né? Nessa série de Mulheres que Empreendem. Às vezes a gente tem medo, até quando eu comecei esse podcast, foi tudo com medo, muitas coisas na minha vida foram com medo. O medo, ele é um ingrediente ali que você precisa ter, mas você tem que ir com ele. Ele só não é saudável quando ele te paralisa. Então você sai de lá, ousadamente do Acre, e vem aqui para empreender. Conta essa história pra gente, Jennifer. Eu sempre empreendi. Eu lembro que quando eu fazia faculdade, no intervalo, ao invés de eu descer para ficar com as minhas amigas, eu abria a mala de lingerie. Então já começava a vender ali mesmo. Então eu nasci com essa veia de empreendedora, essa veia, assim, sempre buscando algo a mais. Agora, o meu empreendedorismo, a forma que eu comecei o meu negócio há 10 anos atrás, eu fui para o Brás e comecei a pegar aqueles cartãozinhos de visita. Não tinha Insta, né, nessa época, mas o Facebook e páginas. Então, eu comecei o meu negócio sem R$ 1 no meu bolso. Eu não tinha dinheiro para começar o negócio, mas eu tinha ousadia, eu tinha força de vontade, eu tinha e tenho muita fé. Então, foi dessa forma, pegando o metrô, indo para o Brás, pegava os cartãozinhos de visita, aí chegava em casa, olhava todos os cartãozinhos, aí pegava os produtos, chamava o cliente, colocava na página, replicava em todas as páginas que eu encontrava no Facebook, e aí eu comecei a fechar os pedidos, que hoje chama dropship. Sim. Nessa época eu não tinha esse nome, mas eu não tinha dinheiro, então eu tinha que trabalhar com o estoque do meu fornecedor. Então, dessa forma, eu comecei a trabalhar no Brás, sem dinheiro, mas com muita força de vontade e com muito medo, porque eu trabalhava como vendedora no Bom Retiro e me apaixonei pelo atacado,
Sempre gostei de vendas, sempre, sempre, sempre gostei de atendimento ao cliente, Sim. de me comunicar com as pessoas, mas eu vou com medo mesmo, porque eu sempre quis ter meu próprio negócio, sempre quis empreender, sempre quis liderar. Eu nasci para ser líder, eu falo isso. E Aham. aí, desse meu negócio no Brás, eu abri um escritório de assessoria, comecei a trabalhar na madrugada no Brás. Recepciono o cliente que vem de outra cidade, e aí compra tudo com o cliente na madrugada, fecha os fardos, os volumes, nota fiscal, Isso há escreve quantos tudo anos? há 9, 10 anos atrás. Tá. Depois do escritório de assessoria, eu abri minha primeira loja física no Brás, de Aham. atacado, na João Teodoro, no New Mall, tive na Rodrigo dos Santos, que são ruas que a mulherada vai conhecer, se elas não conhecem o Sim. Brás, ou pelo YouTube, vão Uhum. ruas bem legais. E aí eu tive essa loja de atacado por muitos anos, no Brás, e nesse meio termo veio o online. O Uhum. online veio e engoliu um pouco do meu atendimento físico. Então, o cliente do Brás hoje não é mais aquele cliente de antigamente que ele vai até tua loja, não, ele quer ver o teu Insta, ele quer o teu catálogo, ele quer que você responda ele no WhatsApp naquele horário, Sim. fecha o pedido, manda por transportadora, ou manda pelo correio, ou envia por ônibus de excursão. Como eu falo que venda é venda, não importa de onde ela venha, se o cliente falar é de jegue que vai. É isso aí. É. Então, eu tive essa loja por muitos anos, o online chegou na minha vida, com os marketplaces tomando conta do mercado, e eu comecei em 2022, na Copa do Mundo, com a minha primeira loja na Shein. E comecei a me dedicar online muito, muito, muito desde 2022, mesmo com a loja física, com a minha cartela de cliente consolidada. As minhas clientes de assessoria começaram a ser minhas clientes da minha loja física, então eu não perdi essas clientes. Tá. Elas migraram. E hoje, atualmente, eu estou no Brás e trabalho com todos esses marketplaces que estão no mercado. Shein, Shopee, TikTok, Mercado Com Livre, todas as Kauai, plataformas. todas as plataformas. Atendendo esse cliente. Estou na rua mais pavimentada do mundo, porque não para. O É. fluxo, Ah, que controle até na você... madrugada, né? Até na madrugada. Eu acordo, eu estou vendendo, eu durmo, tudo. Eu estou agora aqui, eu estou vendendo. Amém, é isso aí. É E isso. olha, para quem está nos assistindo, né, Jennifer, é exatamente é o que o versículo bíblico diz. Se Deus colocou esse espírito de ousadia em nós, tem pessoas, todos os episódios eu falo que assim, se você está no CLT, no teu trabalho, você é uma profissional liberal, ok. Mas se você tem aí uma veia do empreendedorismo e tem medo, tá aqui, ó. Acabamos de ouvir uma injeção de ânimo de uma mulher que chegou menina em São Paulo, sem nem um centavo no bolso e vendendo com o estoque do fornecedor. Incrível essa história, né? Que hoje a gente conhece como dropshipping. Sim. Eu já vou voltar com você e eu já vou coar um café para vocês, mas antes da gente coar um café, eu quero apresentar a Vânia da Paixão, que eu realmente ela é da paixão, porque a gente começa a conversar com ela e ela é envolvente, ela é articulada para falar tanto articulada que ela é pré-candidata a deputada estadual aqui em São Paulo, no estado de São Paulo e uma querida. Seja muito bem-vinda, doutora Vânia da Paixão. Obrigada, Cris. É uma honra estar aqui, né, com uma potência como a minha colega aí. E minha história não é muito diferente da dela, né? A diferença é que ela não nasceu, né, aqui no estado de São Paulo, nem na cidade de São Paulo, né? Eu sou filha de mineiros, né? Imigrantes mineiros, meu pai, minha mãe, minha avó já nasceram em Minas Gerais e vieram depois de adultos, né? Para morar na cidade de São Paulo atrás de oportunidades. Então, eu sou filha dessa terra, né? E quando a minha avó e a minha mãe veio para São Paulo, eles arrumaram um lugarzinho para morar. E era mais fácil as comunidades, as favelas, né? Há 40, 50 anos atrás, né? Tinha muita terra ainda em São Paulo e as pessoas iam se alojando ali, construindo o seu espaçozinho. E eu nasci na favela, que eu tenho orgulho de falar, porque ela me trouxe muitos benefícios. Né? Costumamos escutar e ouvir, né, que as comunidades, as favelas, elas marginalizam, elas não dão esperança, não, pelo contrário. Lá eu tive a sorte, né, a bondade de Deus
de crescer e crescer com força, que nem a nossa colega está falando, com força. O medo, ele existe, mas quando você tem uma vontade de conquistar, você tem sonhos e você se pergunta a você mesma, por que eu não posso? Por que Uhum. aquela pode? Por que aquele pode? E por que eu não posso? Sim. E aí você começa a entender que esse mundo, o sol nasceu para todo mundo e que Uhum. depende de cada um de nós fazer a diferença nesse mundo, né? E Uhum. eu também tive, né, o prazer de ser criada na fé, né? Hoje eu sou evangélica, mas eu cresci na católica, fiz crisma, catecismo. Uhum. Então ali eu comecei a entender que existe algo, alguém, né, uma força Uhum. maior do que eu e Uhum. que eu posso contar com ele para Perfeito. tudo. Então ali eu fui crescendo, adoro estudar, sou CDF mesmo. E Aham. Ah. CDF. E fui representante de sala já na adolescência, quando menina também. E aí fui crescendo, desenvolvendo as minhas habilidades e fui resgatada, né, da minha casinha, do meu lar, daquela coisa ali da mãe, do pai, dos irmãos, por uma ONG, por uma OSC, aos 12, 14 anos. Então, ali na favela, onde eu só vivia dentro de casa, com a minha mãe, meu pai, super protetor, né? Hum. Hoje, o mundo mudou, né? As Uhum. comunidades não são tão perigosas como antigamente, né? Hum. Então, hoje as crianças se circulam pelas vielas, pelas quadras da comunidade, não tem o tarado correndo atrás da gente, Uhum. tão como era antes, porque tinha. A gente corria porque vinha um homem estranho, não sabíamos se ele era de boa fé, né? Ah. Então a gente corria. Então hoje é diferente. E ali aquela associação apareceu batendo na porta através da fundadora, né? Que eu tenho honra de falar, a dona Ute Kremer, se eu não estiver falando errado, né, a pronúncia. E ela bateu lá na porta do meu pai um mineiro, antigo, rigoroso, não deixava a gente fazer mais nada, além de estudar e ficar dentro de casa. Ou brincar ali na frente do portão. Hum. E aí fui para essa associação. Lá eu fiz teatro, tecelagem, Uau. ganhei bolsa de estudos para terminar o colégio e fui crescendo, desenvolvendo essas habilidades de comunicação, mas dentro de mim sempre teve aquela vontade, por que eu não poderia ter aquela roupa? Por que eu não poderia comer aquela comida? Por que eu não poderia ter aquele tênis? E Uhum. ali na associação, eu desenvolvendo todas as habilidades empreendedoras que ela tinha, as oficinas profissionalizantes, eu vim com essa sede de sair da Uhum. miséria, da escassez financeira Sim. mesmo, sabe? Sim. Meu pai cuidava da minha mãe, nós somos em três, a minha irmã e meu irmão. A minha irmã mora hoje na Alemanha e meu irmão em São Sebastião. Então ali tinha 3 crianças, sede do Danone que só dava para a primeira semana, mas os colegas tinham Danone todos os dias, iogurte, né? Todos os dias. Hum. Então, se fica ali, você cresce naquela expectativa, por quê, por quê, por quê? Então, eu me questionava, mas graças a Deus que eu Hum. fui criada dentro de uma instituição religiosa, que mostrava que Deus podia tudo e a gente também podia tudo através daquela palavra. Então, foi Amém. assim que eu cresci, Cris, e virei o que sou hoje. Então, assim, eu acho tão importante essa questão do terceiro setor, as organizações, né, sem fins lucrativos, Qual que é o nome dessa associação, Vânia? Associação Comunitária Monte Azul. Ela existe até hoje? Existe até hoje, mais de 40 anos. Uau! E o Monte Azul é pelo bairro, Que né? chama Monte Monte Azul. Azul, Jardim Monte E ela é Azul, viva, essa viva, CEO? viva. É. Eu acredito que ela tenha quase a mesma idade que a minha avó, que é aposentada, que trabalhou lá também. Acho que perto de 88 anos, Uau. por aí. Que trabalho maravilhoso. Maravilhoso. Incrível. Então você, Vânia, você se considera fruto de um serviço social que Sim. foi feito dentro da sua Sim, comunidade ali. porque até então, Cris, eu só tinha a escola, a família, a igreja e a escola. Então ali eu tentava aprender. Você viu que era capaz, Sim, né? A associação ela te mostrou justamente um mundo além favela. Ó, tem outro exatamente. mundo ali, ali você pode chegar. Um Exatamente. papel lindo dessas Lindo. associações, né? E o que acontece? Você se descobre, você sabe da sua potência. Porque eu, Uhum. criança, eu já entendia que eu poderia falar com a professora daquilo que eu não gostava na sala, enquanto as crianças ficavam retraídas. Eu não tinha medo de falar com a professora. Nossa, Eu não que tinha fantástico. medo de falar com a diretora e nem com a coordenadora. Eu não tinha medo de falar, olha, aquela sala tá bagunçando demais, eu não tô aprendendo. E a professora não consegue, né, controlar os Uhum. alunos naquela época, eu vou fazer Hum. 50 anos. Então, todo esse meu instinto de liderança, de comunicação, Sim, de não ter medo, de não ter vergonha, sim. de não ficar inibida,
foi aparecendo, florando mais, não é isso? Aham. Ali na associação. Aí comecei a fazer teatro, aí melhorou a comunicação. Aí fui para o meu primeiro Perfeito. emprego registrado, call center, operadora de telemarketing Uhum. ativo, Hum. falando com todo mundo, Uhum. oferecendo as coisas para Sensacional. todo mundo. Então ali eu já me senti realizada, né? Você está falando com as pessoas, você está mostrando uma oportunidade. Tudo bem, eu trabalhava com vendas, mas eu estava passando para aquela pessoa aquilo que eu acreditava que era bom para ela. Sim. E fui crescendo ali. Não, o que eu tô encantada com a tua história, Vânia, é justamente a questão da gente abordar aqui o terceiro setor, porque para quem está nos assistindo, às vezes tem esse desejo não só de empreender, mas como também de ter uma instituição para ajudar crianças carentes. Eu já entrevistei outras mulheres que trabalham hoje com o terceiro setor e que nasceu esse desejo. Meu Deus do céu, eu fui tão abençoada, eu fui resgatada por uma ONG. Então eu vou abrir uma associação numa favela para resgatar meninas, uma coisa nichada, Sim. né? E é lindo falar sobre isso, Sim. porque essa pessoa que está nos assistindo, de repente, ela tem esse desejo no coração, né? Ou se voluntariar também. Então, ou se voluntariar. No caso, aí você vai falar da que você trabalhou, né? Da que você tá tocando agora. Antes de Isso. você começar, agora eu vou com o café. Agora, o Jennifer e Vânia, a Vânia já foi em algum podcast? Já Ah. fui. Já fui num podcast da Rita Cast, lá em Jundiaí. Ah, tá. Também participei de um canal, não me recordo meio o nome, recentemente, falando um pouco também da minha profissão. Sabe por que que eu tô te perguntando? Hum. Ela coou café pra você? Não. Só isso que eu queria saber, né? Eu fui também, mas não coaram não, viu? Ó, além de café coadinho na E hora, o cheiro, gente? um Muito. cheirinho Ah, maravilhoso. eu amo. Porque se é café com fé, a gente tá falando aqui de coragem, de ousadia, de empreendedorismo faltar o feminino. E a gente também tá falando de café. A gente tá falando de fé e de café. Tem qual um café ao vivo e a cores. E além do café, a gente vai comer um pedacinho de bolo. Hoje é o fubá cremoso, que a Grazi tá cortando pra gente. Bem mineiro, né? Qual podcast que oferece serve bolo com café, Jennifer? Nenhum. Nenhum. O que eu O café com participei, só água. Só o Café com Fé com Cris Bonano. Por quê? Porque a gente fala todos os episódios aqui que o café e a fé jamais devem se esfriar. Então agora a gente É vai. verdade. Não pode Adorei, esfriar, adorei, né? adorei. A fé e o café não podem esfriar. A gente vai brindar esse cafezinho, o meu aqui, porque essa pessoa que está nos assistindo, ela tem que entender exatamente isso, que amigas coam café para as amigas e que a gente tem que fazer um pit stop, parar, agradecer a Deus, ouvir histórias e relatos de mulheres corajosas. Você vai fazer aquele... É um brinde do café, né? É o brinde do Ok. cafezinho, a Ai, Grazi, que chique, que lindo. que é quem nos serve aqui nos A bastidores. e Grazi vai maravilhosa. É um bumerangue, Grazi? Não é foto? Ah, tá. Ah, ok. Ah, que ótimo. linda. Ah, Hoje ok. foi tudo programa ao vivo. Café Se forte. fosse bumerangue, a gente ia só, você sabe, né? Só bater. Agora vocês, Perfeito. enquanto vou voltar na Vânia, para ela falar do terceiro setor, da sua pré-candidatura e do seu trabalho com a ONG. Como que é o nome? ONG Escritório das Mulheres. Você vai me contar como que nasceu essa história. Aí depois certo. eu volto com a Jennifer. Enquanto isso, a gente vai Perfeito. comer um pedacinho de Ok, bolo. perfeito. Ótimo. Olha só como que é, né? Eu nesse inteirinho da adolescência, né? É. Me envolvendo com o trabalho social, sendo aluna, né? Educada pelo trabalho social e desenvolvendo as minhas habilidades, que eu acredito que foi dada por Deus e a gente desenvolve Sim. as habilidades, né? Quando eu casei, eu comecei a empreender. Eu fui empresária também. Eu tive uma loja de cosméticos e um Me salão de falou. cabeleireiro. É. E ali eu já comecei a atuar ajudando mulheres, né? As vulneráveis, que não tinham tantas condições de fazer aquele tratamento de beleza. E muitas vezes não era porque ela precisava fazer escova, mas o cabelo dela precisava ser escovado, tratado. Não era uma questão só de vaidade, mas de necessidade. Uhum. E nisso daí, eu sempre ajudei as pessoas, em todos os sentidos. Fui para a faculdade, para você entender como eu abri a ONG, Aham. como eu estou envolvida agora com a política, né? Aí eu trabalhando, ajudando as pessoas, as mulheres, ouvindo, sempre com foco na mulher, né?
Fui fazer as faculdades que eu não fiz. Eu casei com 21, com 23 eu tive o meu primeiro filho. E bem rapidamente, para entender, fiz várias faculdades, comércio exterior, pós-graduação em administração e marketing, docência no ensino superior, fui educadora, tudo entre 23 anos e 28. Com 28 eu fui para a faculdade de Direito, que era a minha primeira opção e acreditava que talvez não seria possível. Mas como eu já tinha feito comércio exterior, administração e marketing, docência no ensino superior, fui para os Estados Unidos, quando que uma favelada vai viajar para estudar e no ano seguinte para passear nos Estados Unidos. Que linda a sua história. Tudo isso. Ah. E tudo isso eu fui levando para as pessoas, para as mulheres que me conheciam, que era possível, sim, você fazer e ser o que você desejasse no seu coração. Perfeito. E ali, com a advocacia, aí eu me encantei, Cris. Quando eu comecei a estudar as leis, né, a nossa lei maior, a Constituição Federal e todas as leis, né, que rege, né, que ordena, que tem no ordenamento jurídico, que traz a disciplina do que você pode, deveres e direitos, aí sim, aí eu fui entender que realmente eu nasci para brilhar, para falar, para poder influenciar, para falar com a pessoa que ela pode sair daquela situação pequena que ela vive. Uhum. Isso fervia dentro do meu coração, né? E como eu nasci na favela, eu gesticulo muito com as mãos. Tem que parar com isso, né? Às vezes, Não né? pode, por favor. É? Não tem problema? Nenhum. Fica à Tem livre, vontade. mulher. Mexe essas mãos A aí. gente articula muito com as mãos. E aí, quando despertou esse interesse, esse conjunto de informação, de poder, você se apodera, você fez Sim. direito. Sim. Eu Você- fiz 2 anos. Pois é. Você se apodera do poder, da informação, do que é possível, você entendeu? Uhum. E aí eu comecei a fazer palestras levando informação às mulheres. Sempre as mulheres que eu tinha mais afinidade, era mais seguro, né? Eu Tá. casada, né? Então eu fazia grupos de mulheres, levava as informações dentro das áreas do direito que eu achava importante para a mulher vulnerável, para a mulher da comunidade, da periferia. E nisso daí me despertou o interesse, né, de continuar ajudando. Foi aí que alguém, né, sempre alguém enviada por Deus, Sim. aquela doutora tá fazendo algo diferente naquela região. Fui convidada para participar da política e quando eu entendi realmente, mesmo advogada, atuante, eu tive que me envolver na política para entender realmente o que é a política para o bem, que ela é Uhum. para o bem. Sim. Incrível. Sim. Para o bem. E aí eu vi que um projeto organizado conseguiria muito mais alcançar mais pessoas do que eu, Vânia, da paixão, advogada e empresária sozinha. Perfeito. E aí isso veio mesmo. à minha mente a associação. A associação começou com uma mulher, com alguns voluntários, e depois, com certeza, convênios e recursos públicos, que são os nossos impostos, Sim. que é devolvido para a sociedade para alcançar as pessoas que estão, naquele momento, provisoriamente vulneráveis e necessitados, que é isso que eu levo para a pessoa. E aí nasceu a ONG. A ONG Escritório das Mulheres. Por quê? No meu escritório vinha mais gente. Doutora, me dá uma informação. Sim. É. Vinha mais pessoas e mulheres passando uma necessidade, querendo ajuda, do que me contratar. E eu não sei falar não. Sim. Aí você vai ser só pro bono. Então, o que eu fazia? Dentro das minhas condições, eu tinha que trabalhar, né, gerar renda. Eu perguntava se queria contratar, se queria só conversar, o que você queria, tá, eu vou te ouvir. Se você quer uma consulta, uma orientação, aí é uma consulta, é meu trabalho. Mas se você quer que eu te ouça e veja se o seu problema tem solução ou não, é uma coisa rápida. Então, eu vi a necessidade disso. Então, Vânia, a ONG Escritório das Mulheres, ela existe como uma orientação jurídica. Começou assim, com a orientação jurídica. Eu aproveitei a oportunidade que eu estava conhecendo como que funciona a política Sim. para trazer mais benefícios do que só a orientação jurídica, do que só eu falar da minha história, de como que eu venci. E hoje ela acontece. Acontece, 3 anos acontece. Então, para você que está nos assistindo, você vai acessar aqui o @, da ONG Escritório das Mulheres, destinado Escritório das Mulheres, você que tem dúvida, divórcio, enfim, várias questões, né? Sim. Que vocês atendem criminal, Sim, todos o que nós realizamos agora? Então, assim, nem tudo nós conseguimos abraçar, né? Nós temos Uhum. um código de ética da advocacia, o Estatuto do Sim. Advogado, mas nós explicamos como que ela possa chegar, como ela pode chegar na defensoria, Sim. como que ela pode chegar no balcão
lá do fórum e se posicionar para pedir Sim. orientação, direcionamento. E nós, agora, o Estatuto permite algumas ações pro bono, né? Sim. Sem cobrar, porque trata-se da dignidade da pessoa humana. Perfeito. Tem situações que ela não pode esperar a Defensoria Pública marcar, ela precisa naquele momento. Né? Sim. Situações que realmente precisa. Então, a gente trabalha dessa forma com a assistência jurídica. Tá. Agora, Incrível. você come o seu bolinho, Tá toma bem. o seu cafezinho, sua história é linda. Incrível. A gente precisava ter horas aqui para conversar, né, Jennifer? Porque a história dela é maravilhosa. Você é fruto de uma ONG e hoje você lidera ali uma ONG. Exato. Então, assim, essa mulher que está nos assistindo, para esse público que vai acessar esse episódio, que coisa mais linda, né? Uma ONG se instalar numa favela, extrair Ela é dessa fruto menina. disso. Extrair dessa menina o melhor dela. Bom, ela é articulada e foi ali encaminhando, e hoje ela devolve para a sociedade tudo aquilo que ela também recebeu. Maravilhoso. Já volto com você, maravilhosa. Jennifer, e você? Né? Outro nicho, outro contexto. Mas eu estou né? respirando porque é Nossa, incrível. É maravilhoso. Você vê Incrível. como uma abençoa a outra, Incrível o né? trabalho. Porque o dela é o terceiro setor, agora ela se candidatando, pré-candidata. Ela vai poder alcançar milhares de mulheres Sim. através da política do bem, como ela disse, né? E no seu caso, que é o setor comercial, que é a venda, né? O Braizão aqui, Nossa, aquela loucura! Para quem está em São Paulo, né? O podcast ele tem alcance internacional. Uau. Mas o pessoal sabe que o Brás não tem lugar. Como que você falou nos bastidores? É a rua mais pavimentada, mais movimentada do mundo? O Brás é o lugar muito movimentado, mas eu falei que a internet é a rua mais movimentada entendi. do mundo, porque sim, são sim. milhões. Só que ninguém não tem como você não conhecer o Brás. Você concorda? Tem. Você vem do Nordeste, aí vem uma amiga sua do Nordeste ou do Norte, qualquer lugar do Brasil. O que ela te pede? Fazer comprinhas no Brás. Você me leva no Brás? Me É leva isso na Avenida mesmo. Paulista? não Avenida é? Paulista, 25 de março e Brás. Isso, mas A do mulherada- primeiro é o Brás, É porque Brás. a mulher gosta de roupa. Sim, Né? E lá veste todas as mulheres, todas né? as O idades, Brás é todos os... incrível, eu amo. É. Eu falo que o Brás é igual parente. Só a gente pode falar de lá, mal de lá. Só quem tá lá, né? Não, e é uma acreana, né? Acreana, Acreana do interior do Acre. E eu sou paulistana. Eu sou paulistana porque paulista é quem nasce no estado de São Paulo. E paulistana é quem nasce aqui como que fala, na Gota Serena, né? Quem eu não é da sabia. capital, sim. Que bom, agora eu tô sabendo. O paulista é do Estou sabendo. estado e a paulistana, o paulistano é nascido na capital. Eu sou da Moca, Belo, eu sou da Moca. Então, Ok. e eu sei do que você está falando do Brás. E é muito lindo esse seu crescimento, né? Como você avançou e hoje também atuando com o marketplace. Sim. Então, para essa mulher que está também, né, se inspirando nas mulheres empreendedoras do terceiro setor, a mulher que faz venda no Brás, qual o momento ali que você falou, é aqui o meu lugar, é aqui... Porque tudo que você construiu foi fazendo a venda ali. No Brás. No Foi Brás. no Brás. Eu falo assim, que tem algumas viradas na nossa vida, principalmente profissional, que Deus sempre falou comigo nessas viradas. Quando foi para eu abrir o meu negócio, eu fui sem R$1 no meu bolso com o ticket do metrô. Uau. Tomei minha água, comi um milhozinho lá, porque lá você sabe que, né, é de lei ir comer um milho. Esse negócio começou dessa maneira. Quando ele foi se transformando numa assessoria, e eu já ter que ali ter uma equipe para me ajudar, desde um carreto, outra pessoa que veio comigo, ficou comigo 8 anos, a Jéssica, tantas pessoas que trabalharam comigo ali, porque eu não dou conta de atender todos os clientes na madrugada e nem durante o dia. Deus foi me dando palavras. Quando eu estava muito cansada da assessoria, sem ter um lugar físico, porque você pensa que você vai para o Brás, é super cansativo. Você vai para fazer compras, aí você volta e sempre eu escuto assim, nossa, eu não sei como que você aguenta, eu tô morta, andei. Todo mundo fala isso, Sim. porque o Brás é um lugar que você vai andar e você se perde. Ele é um polo de roupas e de tudo.
E eu lembro que eu estava com um carrinho de compras, aquele carrinho que você coloca a sacola de compras, cheio, quase na altura do meu ombro, na Barão de Ladário para o metrô. E eu comecei a chorar. É. E aí eu falei assim: meu Deus, o Senhor tem alguma coisa para mim aqui que não seja só isso. Eu não queria mais só assessoria. Eu estava batendo no teto, eu estava ganhando só 10 mil, só 10. Eu não queria. Eu queria mais. Quem empreende quer ganhar mais, Sim. quer realizar sonhos, quer ajudar a família. E trabalhando fixo como CLT, eu não ia conseguir realizar meus sonhos e nem ajudar minha família. E aí, eu subindo eu com esse carrinho de uma madrugada, eu tinha chegado lá 1 da manhã, já era 2 da tarde, eu tava indo pro metrô com esse carrinho. Era muitas horas. Deus falou assim comigo: Jennifer, até onde você está disposta a sacrificar pelo teu sonho? O meu sonho era a loja física. O meu sonho era sair daquele trabalho braçal e eu associava ao dinheiro a tem que suar. Sim. Porque eu suava, eu carregava peso, eu fechava volumes da altura do meu ombro e girava ainda. Então você olha assim e se fala: não, não é possível. Sim, eu arrastava saco, carregava peso. E se eu tiver que fazer, eu vou fazer. Porque a gente tem uma energia masculina também que Sim. alguém tem que segurar. Mas eu lembro disso, quando Deus estava mudando o meu cenário para me dar o escritório, eu sair dos cafés do Brás, montar pacote em café e a pessoa: você vai ficar aí mais quanto tempo? Nossa. Você já fechou? Olha aqui enquanto eu vou ali no banheiro. Sabe? É. Não tem desculpa. Eu sempre falo que quem tem um sonho, vai atrás. Uhum. E aí a maioria das pessoas, eu percebo, amigas, até ela acha que ela precisa de dinheiro. Aham. E eu te falo que o dinheiro não é o que ela precisa de coragem. Porque se tu souber fazer brigadeiro, tu pode começar de onde? Da cozinha da tua casa. Sim. Se tu quer vender roupa, tu pode começar de onde? Vestuário? Do sofá da tua casa, Nossa, que injeção de ânimo. né? E Deus te perguntou o que você estava disposta a É abrir porque eu mão. estava tão exausta, tão cansada, que eu já estava negociando. E em seguida eu fui para o escritório de assessoria, tenho fotos, guardo tudo das madrugadas, depois loja. E quando Deus me tirou a assessoria, eu não queria. Eu queria ficar com os clientes da assessoria, mas eu queria também ter a loja física. E olha o que eu fiz. Olha que interessante o que eu fiz. Eu ia para o Brás de madrugada, atender as minhas clientes que acordavam de madrugada, comprando ali na feirinha. Olha que lindo aqui esse colete, você quer e tal. Ai, Jennifer, aqui vende super bem, eu quero. Então, é isso que é a assessoria no Brás, que a gente, as pessoas ficam, ela é assessora de quê? Assessoria de compras. O cliente Tá. está acordado na casa dele 1 da manhã e eu tô no Brás 1 da manhã, com o celular ligado, comprando e um carreto segurando toda a sacola daquela cliente. Que não tem como você segurar o celular, fazer a compra, contar a quantidade das peças e ainda carregar. É Não tem como. braçal isso, É né? braçal. Então É. você lembra que eu associava o dinheiro a isso. Quando Deus me tirou Deus me deu a direção para sair da assessoria, eu ia para o Brás, fazia assessoria e abria a minha loja física às 7 da manhã. Você não aguenta. Aí um dia, a cliente depositou 6 mil na minha conta para fazer a assessoria na madrugada. Ah. E quando eu escutei novamente aquela voz: volta no banco e devolve o dinheiro. Eu não quero mais assessoria. Você só vai receber o novo se você largar o velho. Uau. E era quase uma ofensa para mim largar aquilo ali, porque aquilo ali era dinheiro vivo, não tinha Pix, então eu só lidava com dinheiro. Sacava o dinheiro de todos os bancos e eu voltava com dinheiro. Então eu ficava: como que vai ser isso? Aí eu peguei, a cliente falou: faz só essa vez, Jennifer, não me abandona. Mas eu falei: eu preciso ouvir essa direção porque vai acontecer alguma coisa. Todas as vezes que eu demoro, acontece algo, porque já foi. E aí eu fui pro Atacadão, fiquei anos no Atacadão, atendendo as clientes no atacado, e passei essas clientes, tornaram-se minhas clientes, e as que eram de loja de preço único, né? A galera sabe que existe até hoje. Passei para outras amigas assessoras, mas não deixei ninguém na mão. Então, toda etapa
dessa minha construção de uma década no Brás, desde da primeira compra, com cartãozinho no metrô, comendo milho, sem dinheiro, e crescendo. Meu primeiro lucro foi R$ 800 que eu te falei. Eu falei, nunca mais eu trabalho para ninguém, Eu porque se o lembro. meu primeiro dia eu ganhei R$ 800, eu vou fazer dinheiro. Eu lembro que você me E aí eu falou. aprendi a andar no Brás, eu aprendi a comprar, aprendi a negociar, eu aprendi a viver aquele universo, porque o Brás, ele é um outro universo. Ele é totalmente diferente de shopping, de um shopping Ibirapuera, de um Morumbi. O Brás, ele abraça desde do popular. Eu acho lindo as pessoas que empreendem no Brás. Porque você olha para aquela pessoa com um carrinho de compras do supermercado e ela tá com meia, ela tá com uma arara na calçada e ela tá vendendo um bore de tule. Ela faz, ela faz do limão dela todo dia uma limonada. E eu fico, qual a desculpa quando você vê um feirante na beira da rua com os seus filhos dormindo no carrinho? Ou com as bolivianas que costuma fazer aquelas... Vocês já viram que faz envolve a criança Sim, aqui e ela, igual um ninho. um ninho, coisa mais linda, ou nas costas ou na frente, vem trabalhando, vendendo e com esse filho aqui. Sim. Eu não tenho pena. Eu acho lindo, eu admiro. Eu não tenho pena de quem trabalha. Eu não tenho pena de quem vende água na rua, no farol. Eu não tenho. E o Brás, ele é democrático, né, Jennifer? Total. É. Ele abraça todas as religiões, todas as isso cores. aí. Desde de uma pessoa que vem da Bolívia, que costura perfeitamente bem, mas como agora um árabe que vende... Agora é época da jaqueta, gente, o Brás está lotado de roupa de frio, Sim. abarrotado. Se você chegar lá, eles dominam este polo. Aí quando vai chegando o verão, eles vão saindo e eles voltam com jeans. Eles ensinam muito também. Então, a gente que tá aqui, vamos empreender. É isso. Essas mulheres lindas aí, vamos empreender. Sabe o que eu acho lindo ouvindo vocês? É sensacional, né? Para mim, que né, tô aqui de frente para vocês e para quem está nos assistindo também. Quando ela fala do terceiro setor, os olhos dela brilham. E Demais. você falando do negócio do comércio braizeiro, o seu olho brilha também. Então, Deus, ele nos fez, né, nos criou todos nós, esses bilhões de seres humanos que somos no planeta, e os que já foram e os que ainda virão. Deus, ele colocou dons, talentos e a unção derramado de maneira diversa. Olha que coisa mais linda, né, doutora? Você não acha? Sim, sim. Nós estamos falando aqui da fé, porque nós somos mulheres da fé. Sim. E o podcast é sobre a fé. Mas, ainda aquele que está ouvindo que não acredita na fé, a ciência mostra que quando você faz algo em benefício de outro e você proporciona uma felicidade, tira aquela pessoa daquela situação que ela está passando, de qualquer forma vai voltar para você. Com certeza. Então, você acreditando em Perfeito. Deus ou não. É. Então, quando você cresce dentro de uma comunidade aonde você vê poucas, porque na comunidade todo mundo tem a vida pequena, né? Uns têm o barraquinho de madeira, outros de alvenaria, mas a vida é pequena. E quando você vê que você pode ser algo além ali da comunidade, você fala, não, É. eu posso tudo. E muito importante a fala da Jennifer, né? Ah, então tá bom, Jennifer. Porque o que acontece? Ela tá falando desse poder de trabalhar. Eu criei os meus filhos, porque o africano também carrega o filho aqui no canguruzinho, Sim. ou na frente e atrás. Lindo. Então eu cursava a faculdade com o menino aqui no canguru, fazendo escova, atendendo o telefone, respondendo no isso aí. WhatsApp, É isso o aí. peito vazando leite, indo para a faculdade terminar, porque eu não tranquei a minha faculdade. E eu falo isso para as mulheres. Então, o dinheiro é importante, mas quando você se movimenta, o céu se movimenta, Perfeito. né? As bênçãos te alcançarão. Se você ficar parada, como que a bênção vai te alcançar? E quando a Bíblia fala, que a gente estava até falando isso nos bastidores, eu fiquei refletindo isso, em paralelo desse versículo que você falou, as bênçãos te alcançarão, é um versículo em movimento. Se elas te alcançarão é porque você está andando, então ela vai te alcançar. Agora, quem está parado no sofá, chorando, resmungando, murmurando e maldizendo e se vitimizando, ó céus, ó vida, não tem R$1. Nós estávamos falando aqui também nos bastidores. A pessoa, às vezes, nascida em São Paulo, na capital, que é um fervo.
E você que está também em outros estados que tem aí o seu polo de vendas. Muitas pessoas se vitimizam. Ah, eu nasci na favela, eu não tenho R$1. Pois veio a pessoa do norte com o dinheiro da água e do milho, sem nenhum R$1, fazendo venda sem estoque. Você que estava na favela, uma mulher improvável, que não vislumbrava uma vida além daquela comunidade, vem uma ONG até você E a resgata, né? que coisa mais linda isso. Então, não tem desculpa. Vamos combinar, não tem desculpa, Basta né? apenas uma oportunidade, Cris. Veja só, eu em movimento, me conectei com uma pessoa, essa pessoa estava conectada a você, aonde eu estou. Se eu Sim. continuasse no meu escritório, no meu projeto ali, com as meninas, só ali, como que eu ia conseguir chegar até ti? Muito importante você falar isso, Vânia, porque nós nos conhecemos de uma maneira muito louca, né? Porque Sim. foi assim, um grupo de uma roda de escuta, um grupo de oração do WhatsApp, que tem mais de 60 mulheres, e num sábado ou foi sexta? Acho que foi sexta, eu tava fazendo no Sexta-feira à escritório. noite, era Isso, umas 9 da noite, sim, teve um incêndio para apagar. sim. E a pessoa que é líder desse grupo de oração, uma história de uma menina abusada, enfim, e ela falou: vamos orar? Ela fez a chamada de vídeo, 60 mulheres no grupo. Quem que Uau. entrou? Cris e Vânia. Só nós duas que Isso é assim. entramos na chamada de vídeo. Tinha que ser só vocês duas. Nós duas entramos. E aí, eu olhei pra Vânia lá na tela, eu falei: meu Deus do céu. Ela Pensei, tem uma presença forte, né? mas eu pensei assim: o que essa doida tá fazendo na chamada de vídeo sexta-feira à noite? E ela deve ter pensado É uma doida mesmo. Eu dentro do Doida carro de e ela Jesus. também dentro do carro. Doida de Jesus, né? É isso mesmo. Porque quando ela liga de chamada de vídeo, eu falei: é algum incêndio para apagar, vou entrar para orar. Então, olha só, eu tô bem emocionada justamente por isso. As bênçãos te alcançarão. Se você está aqui, nós estamos em conexão e já fizemos várias conversas aqui, que seremos parceiras de várias coisas aqui, não é, doutora? Sim. Justamente certeza. porque nós nos dispusemos a entrar numa call, numa chamada de vídeo, para orar por uma menina que eu nunca vi na minha vida. Você já conhecia? Não. Pois é. Meu Deus. Nós entramos nessa call para orar. E aí nós nos conectamos, que é através da Damares, nossa amiga em comum maravilhosa. E aí é isso. Mulher, se você tá aí no sofá reclamando, tem tanto trabalho, como que a Bíblia diz, a seara é infinita, mas os ceifeiros são poucos. Sim. Então, às vezes é isso, é você se disponibilizar, a montar um grupo de oração, a conectar mulheres, a fazer um grupo de mulheres na sua casa para orar. E ali você vai ver uma é dentista, uma sabe fazer um brigadeiro, a outra é advogada, a outra tá fazendo faculdade de enfermagem, a outra é uma adolescente. Você vai juntar. Vira uma potência. Gente, vira uma. Nós somos uma Nós potência. somos uma potência quando nós estamos Jennifer, passou unidas. um tempo de mulheres se competirem. Sim. Eu quero competir comigo mesma. Eu quero ser hoje uma Cristiane melhor que a que eu fui ontem, mês passado. Então, assim, não tem mais competição. É um tempo que nós estamos vivendo de nos unirmos. Porque Então, até a Bíblia fala que a mulher virtuosa, aquela mulher de Provérbios 31, ela sorri ao olhar para o futuro. Então, essa mulher, ela só consegue sorrir, na tradução a nova, fala que ela sorri ao olhar, ela sorri ao pensar no futuro. perfeito. Ela só consegue sorrir, ela só consegue se alegrar com aquilo que ela está plantando hoje. Então, a Bíblia fala para a gente não amar o sono, né? Pois é. Não, por que Deus deixaria ali no livro de Provérbios para você não amar o sono? Não é só um versículo, não. Não é, é vários. Não ame o sono. Vai ter com a Deus formiga. está com quem ele acorda cedo, Sim. né? Fala. Então, Deus não deixaria essas riquezas para nós. E esse Perfeita poder, colocação. que é como a nossa amiga aqui falou, eu fazia uma escova, segurava aqui o menino, ia para a faculdade e terminava. É isso. A mulher tem essa habilidade, esse Sim. poder de... Ela tá com o neném, ela Multitarefa. tá amamentando, mas ela tem um esposo, ela tem uma casa, mas eu quero empreender. Perfeito. A mulher, ela pode empreender o que ela quiser, porque ela pode estar aonde ela quiser. Hoje a gente está onde? Hoje a gente está capitã da PM. Esses dias eu vi um vídeo de uma mulher que eu é chorei. capitã. Eu chorei junto. Eu chorei. A mãe dela entregar. E tanta coisa que a Aham. gente... Onde a gente um dia nunca poderia estar.
É, Hoje nós estamos, sim, só que a gente não perde a nossa feminilidade. Não. sim, A gente não perfeito. perde o que A, Deus nos deu. a Essas essência, habilidades são nossas. perfeito. Esse jeito amoroso, carinhoso de olhar para um filho e saber que ele está doente, é nosso. É, De olhar para você e falar: tô achando você tão murchinha, sua voz hoje não. Te conhecer pela voz, te sim, conhecer pelo olhar. Deus deu para a mulher. Então a gente não quer o lugar do homem. A gente pode empreender, ser perfeito. empresária, ser E andar política, junto. mas continuar feminina, continuar sendo essa mulher que sorri ao olhar para o futuro, mesmo ganhando dinheiro, mesmo É, fazendo dinheiro, mesmo ajudando em casa, né? Mas o que perfeita acontece? O colocação. tratar de Deus nesses últimos tempos com a mulher é um tratar diferenciado. Uhum, Né? Você pode observar como que as mulheres têm se movimentado mais, tem sido a coluna espiritual dentro da sua casa, pelos seus filhos, pelo seu marido, pela sua família, como a Sim. Jenny falou. Ela queria ser próspera para poder ajudar a família. Então uhum, não basta eu ter muito dinheiro apenas para que eu possa ser bem-sucedida e a minha família. Eu uhum. tenho que abençoar outras É pessoas, isso. porque é o talento que Deus me deu, é a habilidade que Deus me deu. Então, se eu Uhum. penso aquele egocentrismo, né? Só eu, só minha família, mais nada, poupo, não abençoo ninguém, eu gero riquezas apenas para mim, Cris. Uhum. Qual o objetivo É. disso? Eu ia justamente pegar o seu gancho, eu quero pedir para as duas fazerem um. Eu quero. Me ocorreu isso agora, de vocês falarem a diferença, tanto uma como a outra. Ok. Já começa por você que falou disso, de dinheiro, de abençoar outras pessoas, de derramar na vida alheia. Em um minuto, se você conseguisse me explicar a diferença de riqueza e prosperidade. Tá. No meu entendimento, Ok. né? A riqueza é você ser rico, mas você não utilizar dessa riqueza para alcançar a prosperidade. Porque quando você é próspero, você não fala só de dinheiro. Você fala realmente de condutas e de ações. Eu sou próspero em saúde, eu sou próspero porque eu abraço a minha família, eu sou próspero porque eu me movimento, eu sou Uhum, próspero porque eu fiz algo melhor da minha vida, da vida que Deus me deu. Eu uhum, entendo dessa forma. sim. A riqueza, eu penso assim, é o dinheiro mesmo. Uhum. Eu sou rica, eu tenho dinheiro, eu sou rica. O Isso acúmulo de é o acúmulo mesmo de capital, de propriedade, de patrimônios. objetos. Isso é ser rico. E se nós estamos falando com base na Bíblia, que vários escritores são bem-sucedidos escrevendo seus livros de autoajuda com base na Bíblia, nós temos a famosa lei da atração, Sim, nada mais é do que a fé, do que você arquitetar, do que você Assim falar como com te Deus. imaginas, assim tu és, é Nada Provérbios. mais do que isso. Então, sim, assim, não dá, Cris. Eu costumo, aonde eu piso, não dá para me falar da minha história de vida, da minha trajetória, do que eu acredito, se eu não lembrar da fé e da Bíblia Sagrada. perfeito. Então, prosperidade é isso. E você, Jennifer? Prosperidade e riqueza. Riqueza me lembra o jovem rico, quando ele chegou para Jesus e perguntou o que ele poderia fazer para herdar a vida eterna. Uhum, E aí Jesus, conhecendo, né, o coração dele, falou: obedecer, não todos os mandamentos. Ele, isso aí eu já pratico, isso aí eu já tiro de letra, eu já obedeço, né? Eu já faço tudo, porque ele era né? A lei estava na ponta da língua. sim. E aí Jesus falou: então vende tudo que você tem, dá aos pobres. E me segue, né? Que terás aí um tesouro, né? Nos Aham, céus. É isso que diz, né? Terás sim, um tesouro. E ele saiu muito triste, porque a Bíblia fala que ele era riquíssimo, né? Ele era sim, muito rico. Então a riqueza é exatamente o que ela falou. É aquela pessoa que acumula. Eu acho que ela nem sim. lembrou dessa palavra, Não, não lembrei. Mas é isso aí, né? perfeito. Porque eu também não falo sem falar de Jesus. Aham, Porque eu me considero uma mulher muito próspera, porque eu sou muito abençoada. perfeito. E a prosperidade, ela não está relacionada ao dinheiro, mas ao teu ser. Uhum, Porque tem gente que tem tanto dinheiro, mas não tem uma saúde, não tem filhos ali, não tem uma esposa ao lado, os seus amigos são tudo ali por interesse, enfim. Mas a prosperidade é um estado. uhum, O que é prosperidade para mim, para você não é. é, Às vezes, para uma pessoa, vai ser a compra do carro. é, E não é só um meio de transporte, mas o ser abundante, viver essa vida plena é essa plenitude que Jesus nos traz. Porque o dinheiro, ele não veio para nós o servirmos, mas para
nos servir. Perfeito. Por isso que esse jovem rico foi. Mas outras pessoas, as mulheres que patrocinavam o ministério de Jesus, Uhum. a Bíblia fala que tinha mulheres extremamente prósperas. Perfeito. É isso mesmo. Sabe por que eu perguntei? Porque nós estamos aqui tratando, né, mulheres que empreendem. E aí, eu vejo muitos coachings e muitas mulheres coachings, nada contra coaching, já fiz mentoria e tudo mais, mas assim, se fala muito hoje nas redes sociais, principalmente no Instagram, sobre a questão da prosperidade. E aí, quando fala prosperidade, a rede social, as plataformas, elas têm a fala, né? E o vídeo. Então, é audiovisual. E aí, para a pessoa que está ali no feed, virando ali a página, ele vai ver o quê? Helicóptero, Helicóptero, Porsche, apartamento de um por um andar, por casa em andar. Alphaville, Perfeito. viagem internacional. E não é isso. Não, aí você associa que ser próspero é morar em tal bairro, é ter tal carro, é vestir roupa de tal marca. E isso está se disseminando numa galera jovem aí na geração Z e que eles estão perdendo a mão do que é riqueza e o que é Querem fazer prosperidade, tudo né? o que pode, o que não pode, para ter a riqueza. A riqueza. Eu não preciso estudar mais, eu posso É. fazer algo na internet que O vai me trazer acúmulo de dinheiro é a exatamente. riqueza, ponto. Agora, ser próspero tá em outro patamar. E ela bem falou do jovem rico, porque eu também lembrei dessa passagem, que é isso, se você quer, venda tudo e me siga. Jesus conhecia o coração dele. Aí que ele seria próximo se ele Sim. seguisse Jesus. Exatamente. Mas ele só ficou rico. Exatamente. Né? Ele deixou de ser próspero. Que Legal. importante. E uma deixa em relação não só aos coaches, que a gente não tem nada contra os coaches. Eu fiz mentoria, faço, sobre o uso da palavra para os cursos. Que a igreja também, né, tem pregado muito Sim, a prosperidade. sim. E então, 7 correntes, 7 alguma coisa, 7 alguma Não. coisa. E Jesus não pregou dessa forma. Perfeito. E ele pregou a prosperidade de outra maneira. É. Ele falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aquele que perder vai encontrar. Porque a matemática de Deus não é a nossa. Exata, eu falo isso sempre, exatamente. 1 mais 1 de Deus não é 2, né? 1 mais 1 de Deus é 5 milhões, é 300 milhões, não é 2, porque a nossa cabeça é a razão humana que não é a mesma, o caminho do pensamento de Deus, né? Com Deus não é 1 mais 1 é 2. E a maneira como Deus coloca ali na palavra que é prosperidade de fato. Muito excelentes pontuações e ponderações aqui. Gente, é uma pena, o tempo urge. A gente não ficaria aqui uma eu tarde ficaria. inteira. Mas antes da gente finalizar e tudo mais, que eu quero que as duas façam uma finalização falando de algo bem interno, assim, eu quero que você assista um vídeo que você vai ver aqui. Que é quem patrocina esse canal, meu parceiro, na verdade, que é a Doctors First. Você vai assistir um vídeo e nós já voltamos. Você que me acompanha no podcast Café com Fé já sabe da minha demanda de gravações semanais, de trabalhos diários, de treino, de tudo isso que uma mulher 40 a mais, no meu caso 50 a mais, tem diariamente. E eu não conseguiria ter uma dieta, uma dinâmica, um dia, se não fosse os produtos da Doctors First. Esse mês, a Doctors First completa 20 anos, então você terá 20% de desconto. E com o meu cupom, mais 10% cumulativo. Você está esperando o quê para fazer um estoque de suplementação na sua casa? Não tem no mercado uma creatina que tenha melhor qualidade do que da Doctors First. Coenzima Q10, resveratrol, o Serenity Woman, que eu durmo como uma fada para aguentar o dia a dia de trabalho, as minhas demandas, só com a Doctors First. Pois bem, então, quem que quer falar sobre... Finalizar aqui para essa mulher, para esse público do Café com Fé que está nos assistindo. Hoje vocês aqueceram a minha fé primeiro. Gente, eu vou sair desse episódio pegando fogo. É uma injeção de ânimo, assim, como eu nunca tinha visto antes. Vocês são mulheres muito potentes, né? Voz potente, presença, não é, Vânia? A Sim. Vânia também, de uma colocação maravilhosa. Antes de vocês finalizarem, eu quero... tem site, é só arroba dos Instagrams, é isso? Mas pode colocar o seu pessoal, né? Pode sim. Sua rede é fechada, aberta? Fechada.
mas eu posso abrir para as meninas. No café com Porque fé, eu isso. vou, eu deixo lá, porque aí as meninas podem ir lá nos links das lojas, Tá. porque são muitas lojas, até eu deixar, @JSA Modas. Tá. Elas vão Arroba, encontrar Shopee, Shein, Mercado Livre, TikTok, só com esse nome, elas vão encontrar em cada plataforma uma loja com esse ok. nome. Acho que Então, seria mais arroba, interessante. JSA Modas. arroba JSA Modas, que na edição deste episódio você terá aqui, Perfeito. e também na descrição desse vídeo. E vamos combinar cupom Cris Bonano, Vamos. as minhas seguidoras Eu tô terão cheia de desconto. cupom, Tá. cheia de cupom, mas a gente pode colocar um lá com teu nome, porque você sabe que o marketplace o que domina é cupom. Ok, então você que está assistindo esse episódio, quando for ao ar, que vai em breve, você já vai ter ali na descrição do vídeo o arroba da loja E da, coloca da lá. Jennifer, e aí você vai colocar o cupom que vai estar na descrição desse vídeo, e você terá desconto com o meu cupom lá, Cris Bonano. Isso. E da ONG, da doutora Vânia da Paixão, que é a ONG Escritório das Mulheres. Mulher, entra nesse Instagram, Eu vou entrar. faz isso acontecer, segue ONG Escritório das Mulheres, assistência jurídica, não só assistência jurídica, como um trabalho lindo, maravilhoso de uma mulher do terceiro setor que foi resgatada por uma associação não governamental e hoje ela é quem lidera e põe para acontecer. Deixa o meu particular também, porque o particular tem a parte da minha movimentação pessoal, né? Pessoal, e também ela é pré-candidata a deputada estadual. Incrível. Então vocês vão seguir também a doutora Vânia aqui da nas... Paixão. Vânia da Paixão nas redes sociais. Na descrição desse vídeo vai estar tudo lá. Agora, para a gente finalizar com chave de ouro, eu amei ouvir a história de vocês. Vânia e Jennifer, não podia ser uma dupla tão mais incrível do que foram vocês duas, mulheres de uma potência Eu amei também. incrível. ouvir. E assim, mulheres de Deus. A gente vê assim, exalar o perfume de Cristo em vocês, que é o mais importante. Não adianta só empreender, né? Não. Jesus, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o alvo de todas as nossas ações e atitudes, né? Porque é o que você falou, né, doutora? Que adianta só enriquecer, mas não ajudar o próximo, não prosperar? Você é fruto de uma ONG, hoje você cuida de uma ONG, porque é derramando que a gente vai fazendo acontecer. Você, lindamente, quando você falou assim, eu sozinha não ia fazer acontecer, mas através de uma ONG, através de um cargo público, eu posso Ir além. ir além. Então é muito importante Incrível. falar disso. Achei lindo você falar isso também. Então eu quero que você, olhando para essa câmera, você falar o que está no seu coração, se você tiver que impulsionar essa mulher, porque aqui são mulheres inspiradoras que foram inspiradas. Então, inspira essa mulher que está em casa olhando para essa câmera, doutora. Antes de eu começar a mensagem final, eu quero falar que eu vou lançar minha autobiografia no mês que vem, onde eu completo 50 anos, e eu vou te convidar e vou colocar nas redes sociais. E Estarei lá. já fazia muito tempo que eu queria colocar isso no papel, né? Uhum. Verbalizar isso no papel. Cris, é assim, eu quero passar para essa mulher, para esse jovem, para esse rapaz também que está aí. Eu tenho 3 filhos homens, sou casada, que nós temos uma missão. Todos nós temos uma missão, um chamado. Então, independente se você hoje está frequentando alguma religião, alguma igreja, independente da placa da igreja, você vai conseguir se identificar qual a sua missão. De repente, a sua missão é cuidar da sua família, de todos da sua família. De repente, a sua missão é trabalhar naquele bairro. De repente, a sua missão é levar a comunicação, né, para outras pessoas. Então, assim, eu, como a Jennifer falou aqui, eu fiquei atenta nas falas dela, ela teve uma confirmação através da voz de Deus. Eu também tive, quando eu abri a Bíblia chorando e falando, o Senhor quer mesmo que eu siga esse caminho? E ele me confirmou de várias formas. Então, não tem como eu estar no Café com Fé e não falar que foi Deus que confirmou tudo aquilo que estava dentro do meu coração. Aos 23 anos como empreendedora, viajando para fora, me tornando professora, advogada e enxergando o trabalho político como um braço para alcançar muito mais do que eu já venho alcançando. Então, assim, a gente tem que ter ouvidos, escutar e entender
parar de ter maus olhos, parar de acreditar na primeira frase que você vê na internet ou na primeira fala. Tem que estar aberto a ouvir, a entender e a mudar os pensamentos. Eu mudei muito, porque eu nasci da comunidade e quando a gente é da comunidade, a gente é revoltada com o mundo, com Deus e com tudo. Mas eu aprendi que eu preciso aprender. E eu aprendi isso através dos meus estudos, da minha faculdade de Direito e através da Bíblia Sagrada. Então, eu convido a você, independente de qualquer assunto que nós abordamos aqui, a você se conectar novamente com Deus. E ele mudou a minha vida. Eu sou grata pela Cris por esse convite e por Jesus ter me conectado com ela e com todas essas mulheres aqui presentes. Amém. Amém, querida. Que linda. Que linda. Deus te abençoe. Muito obrigada. Você protagonizou junto com a Jennifer. Jennifer, e você, querida? Olhando para essa câmera, o que você, um recado para essa mulher, para esse jovem, como ela bem disse, muitas pessoas podem assistir, né? Bom, o que eu deixo de mensagem para você é até onde você está disposta a ir ou disposto a ir, né? Às vezes você tem tantos talentos e já enterrou todos eles, né? Então, se você tiver um talento, você pode multiplicar esse talento e fazer algo extraordinário com ele, se conectando com outras pessoas, empreendendo ou servindo, enfim. E às vezes você é aquela pessoa assim, eu sou cheia de talentos, mas você está produzindo para quem? Você tá fazendo o que com esses talentos? Então, se coloca em movimento, mulher. Sai do sofá, sai dessa cama, sai dessa depressão, sai dessa ansiedade. Clama por Jesus, né? Porque a gente está aqui no Café com Fé, porque ele é bom. Ele me resgatou e eu tenho certeza que ele vai resgatar você também. Amém. Amém. Deus seja louvado por essas falas. Né? Nos resgatou, né? Deus seja louvado. Que episódio lindo. Né, Grazi? E nem foi combinado nada, Não, né? Nada, Realmente nada. foi Nichos diferentes, histórias diferentes, né? E uma potência assim. Terminou, né, já, né? Que a gente já- Não. Não? Porque ela falou assim, né? Deu uma hora. eu falei, Lindo. Não, maravilha. É que Maravilha. Ainda estou em êxtase, né? ela é uma potência. Deus seja louvado pela vida de Amém. vocês. Amém. Muito obrigada, viu? Fui muito honrada com esse episódio, com a obrigada pelo história de convite. vocês. Deus abençoe. Amém. E você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Eu não tenho a menor dúvida de que a sua fé sai desse episódio muito mais aquecida. Você sabe, mulher, que a fé e o café jamais podem se esfriar. Então, de minha parte, eu creio que você sai desse episódio com injeção de ânimo, muito aquecida a sua fé. E se tudo isso aconteceu, você já sabe o que você tem que fazer. Curtir, compartilhar, se inscrever, mandar para muita gente esse episódio. Sabe aquela amiga que tá precisando ouvir isso? Que tudo que ela sabe fazer é brigadeiro? Pois é, vai enrolar brigadeiro e vender no farol, vai fazer um cupcake para vender, eu não sei o que é. Mas alguma coisa é, porque você sabe que além do café e a fé não poder esfriar, você pode se apoderar de 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, que foi o versículo que o Senhor me deu para dar esse início no Mulheres que Empreendem no Café com Fé. Deus não te deu um espírito de medo, de covardia, mas sim de ousadia. A ousadia já está aí, implantada dentro de você. Falta você tomar posse disso, crer que isso é possível e fazer acontecer. Como nós falamos aqui também anteriormente, as bênçãos do Senhor te alcançarão. Se a Bíblia está dizendo te alcançarão, é porque você tem que estar em movimento. E eu tenho certeza que se você fizer isso, as coisas vão acontecer na sua vida, porque o nosso Deus é um Deus de movimento. Muito obrigada por tudo, nos vemos no próximo episódio. Tchau!